Fala, Coder, bora então para o quinto e último princípio do Solid, que é o D, Dependency Inversion Principle, ou princípio de inversão de dependência. Bom, então o D dos princípios do Solid representa o princípio de inversão de dependência, ou Dependency Inversion Principle, DIP. Este princípio visa reduzir o acoplamento entre módulos de software, tornando os sistemas mais flexíveis e facilitando a manutenção e expansão. Em outras palavras, o DIP sugere que o código deve depender de interfaces ou classes abstratas, ao invés de classes concretas, permitindo que mudanças nas implementações concretas possam ocorrer com mínimo ou nenhum impacto nos consumidores dessas abstrações. Legal? Então vamos para o exemplo, tá? Então aqui sem usar o DIP, eu criei um DIO Service, tá? Para quem não sabe o que é o DIO ele é um package para requisições HTTP que pode ser usado, né, no Dart ou no Flutter, tá bom? E aí então eu criei aqui como se fosse um serviço aqui do DIO e eu tenho o método aqui do post, certo? E aí vamos supor, né, que a gente tem um aplicativo onde a gente tem um login, tá? E aí a gente tem um login controller para a gente fazer o login. E aí a gente tem que fazer então um post, né, desse do DIO, né? Aqui usando o método HTTP, e aí eu passaria o login assim, mas aqui não importa, tá? O que importa é que o login controller, ele está dependendo aqui do DIO Service, certo? Mas agora vamos supor que passou um tempo e o DIO, ele passe a não existir mais, tá? Vamos supor que pararam de dar manutenção no DIO, do package DIO, tá? Que até ocorreu há um tempo atrás, tá? A comunidade ficou com medo, né? Que isso acontecesse e aí, se não me engano, um grupo chinês pegou e tomou as rédeas, né, do DIO e continuou o package, tá? Mas vamos supor que o DIO, ele realmente faleceu aí e não existe mais, tá? O que você teria que fazer aqui nesse caso do login controller? Você teria que pegar algum outro package, vamos supor talvez o HTTP, né? Então a gente criaria aqui o package, o service, né, do HTTP, e aí a gente colocaria o mesmo post, né, já que é o mesmo método, e aqui return feature.value, certo? E aí, perceba que não basta a gente apenas criar o HTTP Service, a gente tem que colocar ele em todos os lugares que a gente está usando no aplicativo, tá? E aí, aqui então, como o DIO Service ele não será mais usado, a gente teria que trocar aqui por HTTP Service, trocar o nome da variável HTTP Service, trocar aqui e trocar aqui. Então perceba que isso foi apenas uma classe, tá? Porque eu só estou usando como exemplo. Então perceba que se você tem um aplicativo muito grande, você teria que fazer várias alterações no seu aplicativo apenas por causa de uma troca, tá? Então por isso que você não deve depender de uma classe concreta, mas sim de uma interface, tá? Como diz aqui, né? Mais uma vez, em outras palavras, o DIP sugere que o código deve depender de interfaces ou classes abstratas ao invés de classes concretas, permitindo que mudanças nas implementações concretas possam ocorrer com um mínimo ou nenhum impacto nos consumidores dessas abstrações. Legal? Então, vamos lá. Agora, usando o DIP, né? Tá? Só uma coisa que eu teria que mudar também, né? Para HTTP Service, certo? E aí, o login controller, ele voltaria a funcionar. Legal? Legal, então vou só comentar aqui, tá? Essa parte aqui sem usar o DIP, porque agora a gente vai usando o DIP, certo? O Dependency Inversion Principle. Legal? Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu criei uma classe abstrata, tá? Uma Abstract Interface, tá? Uma abstrata interface de API Service, certo? E aí o que eu posso fazer agora? Eu posso criar um DIO Service, tá? Eu coloquei aqui DIP, né, de Dependency Inversion Principle, e implementar esse API Service, certo? Por quê? Porque todas as classes, todos os serviços, né, que usam HTTP, eles vão ter sempre os mesmos métodos. Seria o POST, o GET, o PUT, o PATCH e por aí vai, certo? Tanto o DIO, né, tem isso, quanto o HTTP, certo? E aí eu precisaria apenas implementar, né, essa classe API Service, que é uma classe genérica, né, uma classe abstrata, certo? E aí eu conseguiria então resolver o problema muito mais rapidamente, porque agora eu vou depender dessa interface e não da classe concreta aqui. Eu vou depender apenas do API Service. E agora no Login Controller, né, Login Controller DIP aqui,
eu tenho uma API Service, então veja que eu estou criando essa variável API Service, eu estou fazendo uma injeção de dependências aqui no login controller DIP, e aqui no login eu apenas chamo o API Service.post, tá? Então perceba que, mais uma vez, voltando no exemplo lá, vamos supor que o dia está funcionando normalmente, tá? E aí a gente tem aqui então o dia. E aí vamos supor que ele parou de funcionar, não existe mais, tá? O que a gente teria que fazer? A gente instala o package do HTTP, cria uma classe, né, HTTP Service, e implementando o API Service. E aí a gente faz, coloca o método aqui, né, do post, né, que aqui faltou o override, né? Faz o override do post, implementando então esse método do post com o package, né, do HTTP, né, que seria uma dependência, né, desse HTTP Service, certo? E aí, como eu estou dependendo aqui de uma abstração, certo, do API Service, quando eu for injetar, né, no login controller DIP, eu posso tanto injetar o GeoService DIP quanto o HTTP Service, certo? E aí aqui, então, quando eu for fazer a injeção, eu posso colocar, então, tanto o HTTP Service quanto o GeoService e não vamos ter nenhum problema, certo? Bom, espero ter ficado claro, então, sei que é meio confuso, tá? Cada um dos princípios, mas eu espero que com as minhas explicações tenha ficado bem claro, né? Como que funciona, né, o Solid, e assim com exemplos que eu coloquei de Dart e Flutter, tá bom? Se tiver alguma dúvida é só mandar mais uma vez, tá? E agora eu vou continuar com o pessoal do Flutter Dicas Bootcamp, né? No aplicativo que a gente está criando, né? Colocando todos esses princípios em prática e mais o TDD, né? Que é o Test Driven Development, tá? Se você quiser, né, se aprofundar seus conhecimentos e entrar, né, entender como que funciona esse aplicativo que a gente está construindo lá, basta entrar no primeiro link da descrição. Fechou? E no mais é isso. Se você curtiu todos esses princípios aí do Solid e quiser aplicar, né, no seu projeto, é mais que bem-vindo, tá? É realmente muito importante que você entenda e aplique no seu projeto para que fique muito mais fácil manutenção, entre todas as outras coisas boas, né, que eu expliquei aqui nesses princípios no seu projeto. Fechou? Bom, então é isso. Se curtiu, deixa o like. Se não estiver inscrito, se inscreva, tá, para ver mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Valeu, Coder!